Boa tarde a todos. Doutor Ricardo, tudo bem com o senhor? Doutor Ricardo? Só um momento. Meu vídeo desativou. Então, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Obrigado, o Luiz Barbosa, que é um dos nossos diretores do Cianfesp. Os nossos colegas que estão presentes. Nós temos feito esses encontros, preferencialmente às quintas-feiras, e temos trazido diversos assuntos. E um que era muito solicitado foi a questão de medicina do trabalho. Como é que fica a questão da medicina do trabalho durante a pandemia? E não só durante a pandemia, mas também como é que devem ficar as empresas no pós-pandemia. E aí nós conversamos com o doutor Ricardo. O doutor Ricardo é médico do trabalho, é um parceiro nosso da Expert Ocupacional. Ele é perito do trabalho, e aí vai poder nos falar também um pouco sobre como é que está esse início, né, de perícias telepresenciais também, se puder a gente incluir no assunto. O que chamou mais a nossa atenção foi a portaria também que saiu no dia 18, publicada no dia 19, sexta-feira passada. É uma portaria interministerial, a portaria 20 de 2020. Só não saiu no dia 20, senão a gente ia achar que é uma questão cabalística a coisa, né? Mas a portaria espantou muita gente que leu lá o instrumento, entendendo que era algo novo, e não é algo novo. Desde março, o Ministério da Saúde, a própria Escola Nacional de Inspetor do Trabalho, a ENIT, e outros órgãos vêm divulgando procedimentos a serem adotados pelas empresas que estariam em atividade e aquelas que retornariam às atividades, né? E aí, o que foi feito? Saía só recomendação, havia uma recomendação também do Ministério Público do Trabalho, mas eram recomendações. E aí, no dia 19, saiu publicada a portaria, que deixa de ser uma orientação, uma recomendação, e passa a ser um procedimento a ser adotado pelas empresas. E aí, por conta disso, ficou ainda mais urgente a conversa com o doutor Ricardo, para falar um pouquinho para a gente sobre a questão da saúde do trabalho, do trabalhador. Doutor Ricardo, Legal. fique à vontade. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer aí a participação de todos. A gente só consegue ver alguns, né? Quero agradecer em nome da Expert Ocupacional, que afinal de contas eu também sou empresário, eu também estou sentindo essa dor. Quero agradecer ao Celso aí, ao Cianfesp, essa oportunidade. E eu creio que nós estamos à frente de mais um desafio, né? Essa pandemia completa, salvo engano, agora uns 10 meses, e nesses 10 meses todos nós sabemos quantas voltas foram dadas em todos os setores, né? Na saúde, na política, no setor empresarial. Então, o mundo, parece que o mundo rodou mais rápido, né? E hoje a gente vive, eu acredito que a gente vive mais um desafio, que é o desafio da flexibilização, do retorno às atividades econômicas, em todos os setores. Eu até sinto, por parte das autoridades, uma coragem, né, nessa flexibilização, porque se ficou entre a paralisação econômica e o risco
do número de aumento de casos, então realmente não é uma decisão fácil para as autoridades sanitárias, porque a gente ainda vê os números, o pico da epidemia, muitas previsões, a coisa, pelo menos a princípio, não parece que vá dar uma recuada mais drástica agora. É uma opinião pessoal, eu não sou epidemiologista, né? Só estou acompanhando, mas eu creio aí que pelo exemplo do comportamento da epidemia ou pandemia nos outros países, eu acredito que essa curva ainda vai demorar um pouquinho mais para baixar. Mas nós temos que retornar ao trabalho, né? Quando eu conversei com o Celso, me veio à mente uma questão antiga já, que um conceito que nasce lá na década de 80, que é o conceito da responsabilidade social, né? Isso depois dos anos 2010, lá com a ISO 26000, ganha uma força maior, né? E eu acho que nesse momento, eu acho que é um bom momento para os empresários pensarem nessa ampliação do conceito de responsabilidade social, né, para o conceito de responsabilidade socioambiental, né, onde que é aquela que tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física elas se envolvem num propósito de melhorar o ambiente como um todo, seja ele ambiente do trabalho ou não, né? É assim que a Expert está vendo esse momento, né? É assim que a Expert encara os colaboradores como um indivíduo total, né? Ele não é um indivíduo das 8 às 18, depois ele chega em casa e, que nem o super-homem, ele troca a capa e vira um outro indivíduo, né? Nós temos essa preocupação. Se eu pudesse pontuar com uma analogia, esses dias eu assisti um filme chamado O Presente, até indico para vocês, é um filme nacional, e o ator ali na cena em que ele está pensando em se suicidar, né? A pessoa, o teórico salvador, chega para ele e ele pergunta para essa pessoa: o que você está fazendo aqui? O que você pode fazer para mim? O que você pode me oferecer? E ele responde assim: eu posso lhe oferecer uma vírgula. E eu achei aquilo muito interessante. Eu acredito que toda esse terremoto, né, nos oferece uma vírgula, né, para a gente se reinventar e para a gente recomeçar, sermos criativos, né, e realmente entendermos que existem não dois lados da história, mas mais, né? Existe o empresariado, existe o colaborador, existe a família do colaborador, né? Hoje nós estamos preocupados até com o tipo de transporte que o colaborador usa. Então, eu acho que é um momento muito oportuno para essa reflexão da consciência da responsabilidade socioambiental. Isso aí é interessante, que hoje de manhã eu estava ouvindo uma palestra da Luísa, né, Trajano, e ela comentando exatamente sobre isso, né, que hoje as empresas acabam se preocupando não só com o ambiente de trabalho, né, do seu colaborador, mas ela começa a se preocupar também com como esse empregado está lidando com a questão dentro da sua casa. Não adianta tratar na empresa, somente no ambiente de trabalho, depois não dar continuidade a essa preocupação, a essa atenção fora do ambiente, né? Então, ela estava comentando de experiências que está tendo com alguns empresários que estão fazendo um trabalho de educação e estendendo os procedimentos que seriam de plano de contingência, né? Também levando para casa. E falar em plano de contingência, quero agradecer novamente a Liliane por ter compartilhado conosco o plano que ela desenvolveu para a empresa dela, e ela cedeu o material para que
pudesse ser divulgada para os nossos associados, né? Aqueles que ainda não têm, quiserem usar como referência, ela acabou cedendo. Obrigado, Liliane. E, Celso, oi. só fazendo uma parte para complementar, eu não me incomodo de ser interrompido no meu raciocínio, viu? Então, as pessoas querendo abrir o microfone e me interromper, fique à vontade, eu até prefiro. E aí, doutor Ricardo, sobre essa portaria, né, portaria 2020 e as outras recomendações, qual a atenção que a empresa deve dar nesse momento para a questão de saúde e segurança do trabalho? O que é primordial ela estar observando na questão de saúde e segurança? Tá. Celso, o que a gente tem observado na prática? Primeiro, como você bem pontuou no início da nossa live aqui, existe uma quantidade imensa de documentos sendo produzidos em todas as esferas, a esfera federal, estadual, municipal. Isso tem causado realmente um pouco de confusão na cabeça da turma e até desespero, né? Nossa, estou aqui. Ontem, para você ter uma ideia, um cliente nosso recebeu lá eu vou chamar de intimação, porque não me vem agora aquele comunicado do fiscal, né, do trabalho, não é intimação, tem outro, notificação, né? Ele recebeu uma notificação com 48 horas de prazo, né? E nós tivemos que demandar treinamentos e documentos, visita técnica. Era uma rede pequena de farmácias, nós conseguimos fazer isso, mas eu falei, orienta aí a gerência da rede para pedir uma prorrogação, porque, né, nada contra a fiscalização, mas a pessoa, os empresários já estão pressionados. Aí você recebe uma notificação para em 48 horas atender a portaria, a portaria conjunta número 20, que são muitas coisas. Então, isso tem acontecido. De forma geral, não tem ninguém parado. Os empresários já estão tomando as suas providências, até por uma questão econômica. O cara fala assim, eu não posso mais ficar parado, eu vou fazer alguma coisa, né? O que a gente tem visto é que, assim, eu vou fazer, mas eu não sei o que eu vou fazer. E, às vezes, ele começa pelo fim e, quando ele vê, ele não começou pelo começo. Então, a gente pega aí, tem pego muito bonde andando, né? Olha, doutor, olha, eu fiz teste em todo mundo, eu mandei ficar em casa, Então, assim, o que a gente tem orientado não existe um protocolo padrão, mas você precisa ter uma coordenação médica e uma coordenação técnica de segurança, de engenharia de segurança. Se você tem um SESMIT, se você tem um comitê Covid, você tem que envolver o seu RH, o seu jurídico, o seu médico do trabalho, se você tiver. É a nossa recomendação, porque às vezes a empresa se envolve até num custo desnecessário e aquilo epidemiologicamente não valeu de nada, né? Celso, Oi. eu gostaria de acrescentar uma informação. Lógico. O doutor colocou uma informação muito importante sobre esses novos prazos. Nós temos uma portaria onde os auditores fiscais do trabalho estão com esses prazos reduzidos. A portaria é a número 14782/2020. Então, até o fim da calamidade pública, todos os estabelecimentos vão ter que cumprir esses prazos que estão reduzidos mesmo, que o doutor acaba de mencionar. A portaria conjunta, ela traz lá no anexo, né? Ela traz a questão da obrigatoriedade, né? Foi que nem o Celso colocou no início.
Agora, realmente, é força de lei. Você tem que ter as medidas. Né? Mas essa portaria eu não sabia, viu? Até anotei aqui. Muito importante. Uma dúvida que as empresas têm também, doutor, é a questão dos atestados médicos, né? Porque o empregado, a gente não sabe se é realmente problema do Covid ou não é. O empregado vai a um posto médico, vem com atestado e a empresa fica sem saber o que fazer com aquilo, né? Porque o empregado também não sabe se está contaminado ou não. E aí a empresa não sabe o que fazer. Falou, o que eu faço? Isolo, comunico já os demais empregados, encaminho ele para fazer o teste para ver se há contaminação ou não. Como é que a empresa deve proceder nessa situação? Isso é um problema que realmente está dando muita dor de cabeça. Aliás, esse problema sempre deu, mesmo antes da pandemia, né? Quando o médico, principalmente as empresas que não têm SESMIT, né, que são a grande maioria das empresas do Brasil, não tem SESMIT. Quando o médico do convênio ou o médico da rede SUS, ele é acionado, às vezes ele complica um pouquinho a vida da empresa com o CID que ele coloca lá no atestado, tá? Isso não é de má fé, em hipótese alguma, né? Mas é um critério que na hora ele achou e colocou lá. E como ele não é médico do trabalho, né? Ele não tem, às vezes, noção dos desdobramentos do que um CID pode trazer num atestado, né? Então, assim, hoje nós temos alguns CIDs específicos para a COVID, né? Nós temos CIDs que foram, eu poderia dizer, adaptados para isolamento, tá? E nós temos o CID, que é o CID que mais está sendo usado, até por força de, agora nem tanto, mas no início da epidemia, por falta de critérios diagnósticos, que é o CID de síndrome gripal, né? O que complica um pouquinho é quando o colega coloca o CID de COVID e aí sem ter feito o diagnóstico. Mas ele pode fazer o diagnóstico clínico? Pode, né? Nós temos uma máxima na medicina que é a clínica é soberana. E realmente o quadro clínico do COVID ele é bastante característico, né? Pode dar um pouquinho de confusão ali, mas você pode fazer um diagnóstico clínico. Mas, às vezes, o colega, por não saber dessas repercussões, ele coloca lá um CID de COVID, aí fica meio que inevitável confirmar aquele CID. Temos orientado para a empresa fazer o teste. Aí, qual teste, em que momento fazer, de que forma fazer e como interpretar, aí depende também da assessoria médica. Sobre os testes, são 4 tipos de testes, né? Eu não sei exatamente o nome, mas testagem rápida me parece que são 3, 2 com pulsionamento né, de sangue, um que é com secreção nasal e o quarto que é o sorológico, né? Qual a diferença desses exames? Bom, vamos tentar ser o menos técnico possível e o mais objetivo, porque quando a gente vai falar em biologia molecular, é aquela história, né? Quando você conversa com o médico, com o advogado e com o contador, você sempre sai com mais dúvidas do que com respostas, não é verdade? É uma coisa incrível, né? Você vai conversar com o médico, você sai cheio de dúvida, ele não explica nada, né? Então, assim, o economês também, né? Tem o economês, o mediquês. Na verdade,
E, inclusive, ontem eu vi um anúncio que, se eu não me engano, o Sírio ou o Einstein estão colocando, ou já colocaram no mercado, e me perdoem que essa informação eu não fui conferir, sobre o teste na saliva, feito pela saliva, né? E a pessoa falou lá que ele tem uma eficiência e uma eficácia, e eu fiquei surpreso, realmente eu não estava acompanhando, vou até ver isso. Mas hoje, o que a gente tem consagrado são basicamente 2 tipos de teste, tá? O RT-PCR é aquele teste que é o teste do cotonete. Esse teste, a gente pode dividir ele em 2 testes, tá? No qualitativo e no quantitativo, tá? Mas é o teste do cotonete. Geralmente, na maioria dos casos, ele é feito para fazer diagnóstico, né? E nós temos uma janela aí de até 5º, 10º dia, no máximo, né? Fazer nos primeiros dias. Que primeiros dias? Primeiros dias de sintoma, né? Se você necessariamente está testando um sintomático. Então, esse RT-PCR ou o qPCR, que é o quantitativo, eles são feitos para detectar as partículas do vírus. É um teste de biologia molecular e ele é feito através da coleta de secreção nasal e secreção da orofaringe. É bom fazer no início. Pode fazer em assintomático? Pode também. E pode dar positivo no assintomático, que é portador do vírus e não está manifestando sintomas, né? Para ser um teste preditivo de transmissibilidade, por exemplo. Ele é muito útil, tá? Não que depois do 10º, 15º, 20º dia, ele necessariamente vá dar negativo. Existem casos que até com 30 dias foi encontrado partículas virais. Mas a gente tem que falar não da exceção, vamos falar da regra. E o terceiro, ou segundo, se a gente pode dizer assim, teste é o chamado teste rápido, né? Que é dividido em 2 tipos. Ele é um teste sorológico, mas a coleta pode ser diferente. Pode ser aquela coleta de furar o dedo e pode ser uma coleta de sangue mesmo, retirar sangue, né? Parece que o teste rápido, com a retirada do sangue do indivíduo, ele tem uma eficácia maior, ele tem menos falso positivos. Então, e esse teste serve para quê? Esse teste já tem um outro objetivo, é para ver se você já fez as defesas, os anticorpos. Então, é necessário que a janela, a gente chama D1, o primeiro dia de sintomas, vamos dizer assim, mesmo sabendo que ele poderia já estar infectado há mais dias, né? Mas vamos chamar de D1 o primeiro dia de sintomas, porque a gente precisa ter um parâmetro. Então, esse teste ele está mais recomendado a partir do 20º dia ou 30º dia, para dar tempo para o sistema imunológico produzir o soldadinho de defesa, tá? E a confusão toda está aí, porque tem gente, são tantos protocolos, né, que às vezes o cara também faz um PCR lá no fim para tentar indiretamente inferir transmissibilidade, por exemplo. Isso é uma preocupação muito grande. A gente tem no nosso protocolo de entrega as empresas, doutor, eu quero que o senhor me garanta que ele não transmite, né? Pelo menos até onde eu saiba hoje, a ciência ainda não respondeu essa questão, mesmo que indiretamente você consiga perceber algum tipo de partícula viral. Existem doenças virais e que você investiga diretamente a replicação viral, né? A AIDS, a hepatite, por exemplo, você tem testes específicos para isso. Ainda sobre a portaria, tem uma questão lá na portaria que ela traz a situação
da empresa fazer a controle de temperatura, né? Verificar sintomas do empregado e controle de temperatura na entrada, né, no ingresso do estabelecimento, né? Até aí, tudo bem, a gente tem aparelho, né, para fazer essa avaliação, né? Mas quem está fazendo, quem seria a pessoa indicada para fazer não é um diagnóstico, né? Seria quase um, como é que chama na área Uma médica? triagem. Uma triagem, né? Quem poderia fazer isso dentro da empresa? E quais são os cuidados que ele deveria ter, né? Tá. A gente sempre, como a gente está falando de um problema de saúde e de saúde pública, eu acho que quanto mais você envolver um profissional de saúde, melhor, tá? O ato de medir uma temperatura, o que a gente tem visto na prática, por exemplo, você vai entrar num supermercado, tem um funcionário lá do supermercado com o uniforme do supermercado e ele mede a sua temperatura com aquele termômetro, aquela tecnologia lá, infravermelho e tal. Ele deve estar orientado o seguinte, olha, se der aqui 37,5, você não deixa esse cara entrar. Ele pode estar orientado assim, tá? Ou, olha, não, segura esse cara aí, encaminha ele para o nosso ambulatório médico, porque vai ser notificado, ele vai ser orientado, né? Numa empresa, por exemplo, que tem um ambulatório, essa pessoa que vai medir a temperatura precisa necessariamente ser um técnico de enfermagem? Não. Com a tecnologia que nós temos hoje, não necessariamente. Mas necessariamente ela tem que estar instruída e ela tem que estar dentro do fluxograma para os casos que ela detecte alterado. Então, ela detectou, ela está orientada e treinada para encaminhar esse indivíduo para uma sala de isolamento, para um ambulatório, para uma avaliação médica, para o SESMIT, ou para chamar um enfermeiro da empresa, né? Porque do momento que ela detectou uma alteração, já começam os procedimentos. Como que ela vai lidar com essa pessoa, que cuidados ela vai ter que ter, até para levar essa pessoa do ponto A ao ponto B, existem protocolos. Então, a gente sempre acha mais indicado o profissional de saúde. Mas nós estamos dentro daquele contexto do que é ideal e do que é possível, né? Os RHs os contabilistas aí das empresas, né? Estão ali com a rédea curta na mão, né? E às vezes você contratar um profissional, então a gente está vendo muito o que é custo-benefício, o que dá para fazer de maneira correta, segura, com o menor custo para as empresas, né? Isso é muito importante. E aí, nesse caso da pequena empresa, doutor, que não tem esse profissional da saúde, né? O indicado, então, seria, junto com a empresa que presta serviços para ele, criar esse protocolo de encaminhamento, de triagem, encaminhamento, fazer o treinamento dessa pessoa e indicar o equipamento necessário para ela estar utilizando no dia a dia? Sim. O que a gente, com base nas NRs, né, você tem lá o que a gente chama de designado de CIPA. É aquele indivíduo que já foi, ou pelo menos deveria, ter sido treinado, né, para essas situações emergenciais. Uma questão, uma brigada de incêndio, um acidente de trabalho. Ele, ou até mais de um, tem empresas que têm mais de um, dependendo de turnos e essas coisas. Essa pessoa talvez seria a pessoa mais indicada, porque é uma questão de segurança do trabalho, né? Então, talvez esse designado de CIPA poderia, sim, ser o responsável técnico
nessa empresa com essa função de, vamos dizer assim, acender a luz, né? Ele detecta e ele dispara um alarme, né? Porque, segundo o nosso protocolo, depois disso, todos os procedimentos são procedimentos técnicos e precisa da assessoria médica. Então, aí vem uma cascata de protocolos e políticas, e, como eu coloquei, dependendo da condição da empresa, a gente deve ter um assessoramento. Mas o designado de CIPA seria uma opção boa para o micro e para o pequeno empresário. Com treinamento, sempre com treinamento, porque nós temos também essa questão pela NR e agora também pela portaria, também a obrigatoriedade, a gente até brinca, né? A gente vai fazer um PCMSO e um PPRA COVID. E é verdade. Nós estamos produzindo documentos, né, com esse fim, né? Celso? Está ouvindo? Tem um comentário do Wesley. Ele fala que ele fez lá na empresa, eles fizeram a implantação da testagem na entrada. E quem faz essa medição é o porteiro. Ele ficou como responsável, orientamos com as devidas providências, se tomada. Então, ele comenta, né, que realmente é o porteiro, mas ele foi treinado para poder fazer essa avaliação, né? É como eu coloquei no início, Celso, ninguém está parado. Exato. Os empresários estão se mexendo. E o que a gente só fica um pouco assim, ressentido, é que muita gente acha que consegue fazer sozinho um trabalho técnico. Uhum. E aí, às vezes, se atrapalha um pouco, né? Mas muita gente está fazendo muita coisa, não precisa ser todo mundo igual, né? Uhum. É isso mesmo. E aí, uma outra pergunta que colocaram foi a Fernanda. Ela perguntou aqui, no caso da medição de temperatura, qual é a temperatura normal, né? Quando é que a gente deve considerar que está em estado febril? Porque existe uma variação muito grande no entendimento da área médica, né? Alguns dizem que até 38 graus ele está em estado febril, não é uma questão de preocupação, porque tem outros fatores, transporte, como ele veio, se ele fez caminhada, então precisaria de um tempo de relaxamento antes de fazer a testagem, para a temperatura do corpo também se adequar. Como é que a gente poderia estar avaliando isso? Tem uma temperatura ideal para considerar já como sinal de risco? É muito importante, muito interessante essa pergunta, Celso. Agora não vou me recordar de cabeça, mas eu entrei em contato sobre um artigo sobre a eficácia desse procedimento, medição de temperatura. E realmente ele tem um valor preditivo, uma eficácia muito baixa, né? Mas é aquela coisa, as pessoas vão fazendo, eu não sou contra, porque eu acho que é melhor você pecar pelo excesso, né? Então, eu não sou contra, mas, assim, efetivamente, tem que passar por uma avaliação clínica, né? Que me desculpem aqui todas as autoridades que até ontem estavam orientando, não vá no médico, não vá no hospital, não vá, realmente com propriedade, porque o temor de lotar o hospital, a gente sabe que a população entra em pânico e vai mesmo, então foi uma recomendação sábia, mas hoje eu já acho que a gente já pode mudar um pouquinho essa recomendação e dizer, vá no médico. Então, realmente, a temperatura ela sofre variações, né? É que nem o famoso 12/8, né? Quem é clínico, quem é médico sabe, né? 99,9% das mulheres, elas vão ser 11/6, 10/7, né?
Se for uma mulher muito alta, muito atlética, ela vai estar lá um 12 por 8. E os homens vão ser 12 por 8. Então, por que não se classifica por sexo a pressão, né? Mas se consagrou. O normal é 12 por 8, né? Então, são fatores. A temperatura também sofre influência de fatores. Fatores metabólicos internos, né? Tem pessoas que transpiram mais que outras, né? Fatores externos também, que nem você colocou. O cara estava num ambiente lá, um ônibus sem ar-condicionado, um trem sem ar-condicionado, ele se estressou para chegar na empresa, ele deu uma corrida, a temperatura dele vai estar 36,5, né? Então, eu acho assim, é prudente medir, é uma luz, é um alerta, mas tem que passar por uma avaliação médica. Mas não é um critério definitivo, né? Isso, exatamente. Sobre a questão do posto de trabalho, qual o cuidado que a empresa deve ter com o empregado no posto de trabalho? Que tipo de orientação ela é imprescindível para passar para esse trabalhador? O que a empresa deve estar atenta, né? Tá. Bom, quando a gente fala de ambiente, né, nós estamos falando de milhares de situações, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é você fazer uma avaliação ambiental, né, da sua atividade e das atividades dos seus funcionários, né? Por exemplo, um vendedor de rua, né, tradicional, vamos dizer, que tem que visitar clientes, ele é um profissional super exposto, né? Então, é uma avaliação A para ele. A telefonista, que tem um posto de trabalho lá, uma salinha, coitadinha, fica isolada lá, num cantinho da empresa. Ela é uma atividade de baixíssimo risco, praticamente nenhum risco, né? Ela não interage com colegas, ela fica o dia inteiro lá. Então, quando a gente fala de posto de trabalho, deve-se fazer um mapa ambiental para cada situação, né? E não só do posto de trabalho, da organização do trabalho, né? Aquele trabalho ele é feito sozinho, ele é feito em grupo, existe compartilhamento de materiais, existe possibilidade de haver distanciamento, existe possibilidade de eu criar barreiras, de eu criar turnos, né? A empresa tem refeitório, como é compartilhado esse refeitório, né? É um self-service, o banheiro que é público, como é a dinâmica desses banheiros, como é a dinâmica do seu elevador, né? Das suas áreas comuns, da sua área do cafezinho, né? Por isso que no início, quando eu introduzi, eu coloquei a questão do socioambiental, porque hoje o ambiente ganhou uma importância, não que ele não teve no passado, mas hoje ele ganhou uma importância fundamental, né? Então, quando a gente fala de posto de trabalho, existem aquelas mudanças que, inclusive, estão na portaria, né? Todas as recomendações que podem ser feitas e devem ser feitas, mas vão existir os casos pontuais, específicos. O que eu faço, né? Eu tenho uma máquina aqui que depende de uma operação de 5 trabalhadores. Eles estão a menos de 1 metro. Eu não posso separá-los, senão a máquina não funciona, né? Vamos usar a criatividade. Vamos pensar juntos, né? Vamos aumentar as barreiras, mas de maneira geral, a portaria ela foi bastante abrangente, apesar dela ser geral, né? Ela não tem o caráter de especificidade, né? Mas desde uma lojinha de roupa, né? Então todos esses cuidados, a higiene, a máscara, evitar o compartilhamento de utensílios, principalmente hoje todo mundo
é teclado e mouse, né? E às vezes aquele trabalhador ele compartilha, né, um teclado e mouse com muitas outras pessoas. Então, redobrar os cuidados de higiene, distanciamento, né, no trabalho, distanciamento social, uso de máscara. E aí os casos pontuais a gente vai esquentar a cabeça juntos. Doutor, tem uma pergunta aqui que é da Daniela. Aliás, antes da Daniela, desculpa, tem uma outra que é do... Deixa eu abrir aqui. É da Patrícia. Patrícia perguntou, falou, identificado que o empregado está com uma temperatura muito elevada, né? Alguém deve acompanhar esse empregado até o hospital ou só peça para ele buscar a assistência médica, a orientação médica? Porque no meu entendimento, se eu colocar um empregado para acompanhar esse funcionário, eu corro o risco de ter não um, mas dois contaminados, né? Dentro de um protocolo, o que é o mais indicado? Pedir realmente que a pessoa vá sozinha ou acompanhe esse empregado? Dentro de um protocolo de distanciamento, o ideal seria só a orientação mesmo, né? O que a gente sabe? O que é contactuante, né? Ele é aquele que ficou próximo mesmo. Ele não simplesmente deu bom dia para o cara e seguiu a vida dele. Aí depois que eu dei bom dia, eu vi ele espirrar, né? Isso não é contactuante, né? Então, e tem que haver uma proximidade e tem que haver um determinado nexo de tempo de convívio entre essas duas pessoas e algumas situações também ambientais, né? Então, eu diria assim, eu recomendaria não acompanhar. Eu recomendaria não acompanhar. Ah, doutor, mas eu estou com medo que o meu funcionário não vá no médico, vá para casa e depois e tal. Eu preciso que ele me apresente um documento, um atestado, um relatório médico e tal. Então, com todos os cuidados, né? Se vai se utilizar de um transporte arejado, tentar distanciar o máximo possível dessa pessoa, os dois com o uso de máscara, né? E esse acompanhante, de preferência, não entrar no ambiente hospitalar ou no posto de saúde, né? Inclusive, os postos hoje, a grande maioria deles montou aquelas tendas, né? Justamente para ter um ambiente de triagem bem arejado, né? Então, são duas situações, né? Uma preocupação epidemiológica e uma preocupação jurídica. Eu acho difícil. Não. Oi? Celso, posso acrescentar uma informação, aproveitando aí a postura do doutor? Sim. Quando a gente está falando sobre os contratantes, na própria portaria 20, menciona um afastamento de 72 horas, o que impede já da empresa liberar uma pessoa para acompanhar, né, esse paciente, o trabalhador ao médico. Então, qual que é a medida que eu tomei no estabelecimento? Nós estamos seguindo a portaria. Se apresentou sinais de gripe, febre, nós vamos afastar esse trabalhador dentro das 72 horas, fazer o monitoramento com ele, né, para ver se os sintomas permanecem ou, se não permanecer, ele retorna às suas atividades. Se permanecer, ele vai ficar isolado dentro dos 14 dias, né, o que a própria portaria também e as demais leis já verifica, e caso ultrapassar esses 14 dias, que é o tempo até mesmo para que ele possa buscar essa orientação no SUS ou nos privados, para conseguir esse relatório, para que eu possa afastar ele na Previdência Social. Aí eu acho que deu só uma confusãozinha de entendimento. Pelo que eu entendi, não é a questão do afastamento que o Celso me perguntou, é a questão do ponto A ao ponto B, né, da saída da empresa ao hospital.
Foi isso, Sim, Celso? mas se o senhor afastar ele já dentro desse período de 72 horas, você não vai expor mais trabalhadores ao hospital ou até mesmo acompanhar. É só uma solução, que a portaria já traz isso. No momento que tem essa apresentação dos sintomas, automaticamente já vai ter que afastar esse trabalhador às 72 horas. Não, assim, é que eu É a minha visão. Não, Sim. isso está correto. O que eu tinha perguntado realmente é uma pergunta que tinham feito, né? Se deveriam acompanhar esse empregado, na hora que ele se afasta, deveriam acompanhar esse empregado ou não, né? E aí o doutor estava comentando que não é o mais indicado, né? E até na sequência, aqui, quando eu lhe fiz a pergunta e o senhor começou a responder, a Fátima comentou que a filha dela adquiriu a Covid acompanhando o empregado ao atendimento médico. Então, vai ao encontro do que o Não, senhor normalmente colocou. já desliguei. O que o senhor havia colocado. E tem aqui uma pergunta. Deixa eu só abrir um parênteses aí, Sim, Celso, sim, porque sim. talvez a nossa plateia possa ter ficado um pouco com dúvida. Desculpa, eu esqueci o seu nome. É a Liliane. Liliane. Liliane, para nós, sintoma gripal, síndrome gripal, é igual PCR, tá? Isso é protocolo na maioria das cidades, tá? Do Brasil. Se você chegar num posto de saúde sintomático, eles vão fazer o teste do cotonete, tá? Então, assim, se você mediu a temperatura, e aí, se eu estiver fazendo a leitura errada, você me perdoa. Mas, se você mediu a temperatura, opa, triei, vou separar 3 dias e vou ficar esperando o que acontece, você está entendendo? Eu não vejo, pode até estar lá escrito na portaria, mas eu não seguiria essa conduta, esse protocolo. Porque... Eu até confirmei isso, doutor, porque nós tivemos um caso similar e Sim. o convênio privado não recebeu esse trabalhador. Fez a técnica da parte de telemedicina e orientou a afastar uma certa quantidade e acompanhar. Então, assim, nós estamos também com essa deficiência, tanto dos privados como do SUS. Então, às vezes o trabalhador chega no SUS, ele não vai ter o teste de imediato para ser realizado. E aí, o que a gente faz? Porque você tem que afastar ele do ambiente, ele pode ser uma pessoa contatante, ele pode realmente ser uma pessoa que está transmitindo o vírus, e aí todo mundo fica perdido o que fazer. Mas ninguém falou para não afastar. A gente ainda não está discutindo afastamento. No mundo ideal, você teria que fazer o RT-PCR, para você ter um começo de história. Porque na medicina, sem diagnóstico, não há tratamento, concorda? Sim. Isso é no mundo ideal. Você está tendo uma dificuldade prática. Chega lá, ou seja pelo convênio, ou seja pelo SUS, não tem teste RT-PCR. Tá bom. Vamos manter esse cara em observação e com acompanhamento médico em casa? Vamos. Porque esse foi o plano B. Tá? Entre o 4º e 5º dia, mais ou menos, vamos admitir que ele tenha Covid-19 e nós não sabemos. Tá? Entre o 4º e 5º dia de evolução, pela história natural da doença, pode haver uma viragem inflamatória, que é assintomática. Quando a pessoa começa a ter falta de ar, isso já aconteceu. E, às vezes, ela, numa questão de horas, ela já evolui para o tubo. E quando ela evolui para o tubo, só Deus sabe o que pode acontecer, né? Então, o que se tem recomendado? Não só um acompanhamento médico, uma telemedicina, tá? Se tem recomendado um raio-x e, se possível, uma tomografia nesse período, porque você vai ter uma fotografia radiológica de qual é o comportamento inflamatório daquele indivíduo.
Quando a gente fala em dias, nós estamos falando de medicina, não estamos falando de matemática, né? Mas a história natural, o comportamento natural da doença nos dá essa média. Então, esse seria o seu melhor protocolo. Doutor, também não consigo fazer raio-x, também não consigo fazer tomo. Tá bom. Vamos continuar acompanhando esse indivíduo e vamos orar para ele não piorar. Estamos lá afastando ele os 14 dias de protocolo. Tá? Ah, e que medicação nós vamos usar para ele? Aí é uma outra discussão, porque nós não temos diagnóstico, né? Então, não sei se eu fiz uma leitura errada da tua interpretação, ou se eu consegui esclarecer, ou se eu confundi mais. Não, conseguiu esclarecer sim. É porque são tantas portarias que falam sobre esse assunto. Nós temos uma Sim. portaria específica somente para questões de isolamento e quarentena. Todos Sim. vinculam um relatório médico, né? O que nós estamos tendo dificuldade. Nem todas as empresas têm um SESMIT fixo. Isso. E às vezes também o médico trabalha nesse momento, ele também não está se empenhando, porque eles falam que não é uma doença ocupacional. Então, tem várias situações que o empregador está ficando com uma insegurança jurídica. Então, isso é assunto para outra live. Assunto para a live da quinta, né, Celso? Então, pelo menos o que nós adotamos de imediato por essas deficiências legislativas é o afastamento 72 horas. Posso dar uma contribuição? Boa tarde. Boa tarde. Oi, Luiz. Boa tarde. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Só compartilhar um pouco da experiência prática que nós estamos tendo aqui na Expert. É o seguinte, mesmo as empresas que têm convênio médico, a gente está vendo uma resposta do SUS muito melhor e mais rápida em relação ao teste do que os convênios médicos, tá? Então, assim, na hora de direcionar o colaborador, muitas empresas, mesmo oferecendo, né, o convênio médico, estão direcionando para o SUS, porque se tem sintoma, se é sintomático, tem febre, tem já, o SUS está testando, está fazendo o PCR. O plano de saúde não, né? Para fazer teste, eles querem internar a pessoa. Então, às vezes, a pessoa não está nem, assim, tem sintomas, mas não está num quadro para internação, e eles falam, ó, tem que internar para fazer o teste. Ou se não, fica os 3 dias, aguarda mais um pouco, né, para que volta daqui 3 dias para ver se você continua com sintomas. A gente não está vendo a mesma resposta dos planos de saúde do que o SUS. É melhor mandar para o posto de saúde, é melhor mandar para o SUS nesse momento. Eles estão sim fazendo o PCR, tá? Tem sintomas, eles estão fazendo. Então, se tem um colaborador de vocês que está sintomático, está com febre, o melhor é direcionar para o SUS, porque daí já vai ter o exame e aí vai subsidiar todas as outras iniciativas, tá ok? Bom, só uma contribuição rápida aqui. Valeu, estou aqui ouvindo bonitinho aqui, tá bom, doutor? Obrigado. Um abraço, valeu. Obrigado, Luiz. Doutor, tem uma outra pergunta aqui da Daniela. E aí eu vou responder, depois se eu puder também dar o seu entendimento. Ela pergunta aqui, olha, nós entregamos máscaras, disponibilizamos álcool em gel, trouxemos palestras de fora abordando a prevenção sobre a Covid, aí ela pergunta, conseguimos nos isentar de um futuro processo? E aí eu até pedi para o senhor dar o seu entendimento e depois eu vou colocar como eu entendo a situação, tudo bem? Também é assunto para a nossa live lá convida ela aí para a live de quinta, né, Celso? Isso mesmo. Olha, falar um pouquinho das questões previdenciárias, trabalhistas. A MP 927, na minha opinião, eu acho que ela perdeu uma boa oportunidade de ficar calada. Quando ela colocou lá que Covid não era doença do trabalho, eu acho que ela chamou a atenção do mundo jurídico.
Exato. né? E aí houve toda aquela movimentação e os partidos de esquerda entraram no Supremo e o Supremo revogou, né? Bom, o entendimento nosso é o seguinte, o Brasil é aquele país cheio de lei, né? Você não precisa fazer lei nova, já tem muita lei, é só fazer pesquisa que você acha. E a 8.200, deixa eu até pegar aqui, que eu sempre esqueço o número dela, a 8.213, né, /91. Isso. Uhum. Ela lá, a gente volta para ela, lá no inciso 7º, artigo 11º, onde ela fala, não são consideradas como doença do trabalho, a doença endêmica adquirida por habitante de região, tal. Então, o que precisa ficar claro primeiro? Pandemia não é mundo, né? Pandemia é mundo, né? Então, é diferente de endemia. Endemia é região, né? Então, assim, a lei é bem clara. Olha, você é de região endêmica. Ninguém falou em epidemia nem pandemia. Se a endemia virar uma pandemia, aí a gente pode discutir. Mas endemia é febre amarela. Endemia é doença de Chagas, né? No sul de Minas, e assim vai. Então, a lei é bem clara. Você tirou da 927 a relação com o trabalho, sobrou 8.212. É só ler o inciso aqui, que você vai ler que as endemias elas só serão consideradas relacionadas ao trabalho quando o trabalhador estiver envolvido, a sua função, vamos supor, o cara é matador de mosquito, da malária, e ele pega a malária, aí é doença do trabalho. Se ele morar na região da malária e pegar malária, não é doença do trabalho, ele mora numa região endêmica, né? E outra dificuldade, que eu diria, não tenho nem palavras. Onde você pegou Covid, meu filho? O vírus está circulando no mundo. Onde você pegou Covid? E os assintomáticos, que só descobriram que pegaram Covid depois que fizeram IgG e IgM e transmitiram para um monte de gente. Então, assim, discutir nexo causal, eu acho que é um absurdo. Agora, as pessoas têm direito de entrar na justiça? Tem. Todo cidadão tem direito. E vão haver ações de trabalhistas? Com certeza. Com certeza. Né? E aí? Vai haver perícia médica? Vai haver perícia médica, é assunto médico. Entendeu? Quem responde, quem desata esse nó? O juiz com a sua canetinha. É ele que desata esse nó. Né? Uma parte vai falar que pegou no trabalho. Outra questão polêmica. O profissional de saúde. Eu tenho colegas renomados na medicina do trabalho, que até para profissional de saúde estão com o pé meio atrás de dar nexo causal. Ah, mas o cara é enfermeiro, é médico da UTI de Covid e pegou Covid. Pô, aí ficou difícil. Né? Ele está super exposto. Aí ficou difícil de falar que ele pegou em casa. Não vai para casa faz um mês, está dormindo no hospital. Aí ficou difícil. Eu acho que vai ter muita discussão jurídica. Agora, o seu funcionário, o seu porteiro, o seu auxiliar administrativo, chega lá com teste de Covid e fala, olha, no meu admissional eu não tinha Covid. 6 meses depois eu tenho Covid, peguei Covid aqui, porque o meu colega de trabalho da minha mesa ao lado pegou Covid. Eu acho que isso é prova jurídica
e eu vou demandar contra a empresa. Se vir aí, departamento jurídico, vai acontecer. Exatamente. Esse é o meu entendimento. Acho que até o que o senhor colocou logo no início, né? O que a Daniela fez, o que está fazendo, eu entendo que ela está seguindo o protocolo, deve estar seguindo algum protocolo de contingência. Esse protocolo de contingência vai dar um pouco mais de fundamentação para a empresa poder fazer depois só a defesa, né? Então, eu acho que é importante fazer o trabalho que a Daniela está fazendo realmente, e todas as empresas que a gente tem aqui no nosso setor, né? Faz o plano de contingência, toma todos os cuidados, documenta isso, faz o treinamento, né? Traz a sua equipe do SESMIT, seja interna ou contratada, mais a CIPA, para envolver nesse processo e documenta esse processo, né? E é como o doutor colocou, não dá para falar que não haverá um processo. O processo ele pode ser movido por qualquer trabalhador que se sinta prejudicado, mas a empresa vai ter toda a documentação para comprovar que houve os protocolos dentro da empresa foram atendidos, né? Então, Danilo, não dá, é como o doutor colocou, falar que nós vamos nos isentar de um futuro processo, nós não podemos garantir, mas pelo menos você vai ter, tendo um protocolo bem feito, você vai aumentar a tua defesa dentro de um processo, de um possível processo. Se eu puder complementar aí, levando com a permissão de todos aí para o lado um pouco do humor, você sabe, a pata e a galinha, elas botam ovos, né? Sim. A diferença entre a pata e a galinha é que a pata, ela anuncia que botou o ovo. A galinha bota o ovo quietinha. Você só vai saber no dia seguinte, quando você for lá no galinheiro. A pata não, quando ela está botando o ovo, ela grita, né? Então, o que você falou tem tudo a ver com isso. Nós temos uma preocupação de subsidiar a empresa com uma série de documentos. A gente brinca PCMSO, PPRA, Covid, mas é PCMSO, PPRA, Covid, sim. É treinamento, NR1, NR6, porque lá na frente, bom, eu sou perito judicial, eu vivo isso todo dia. O juiz não quer saber se você é mais médico ou menos médico, ele quer ver papel, ele quer ver documento, ele quer ver a boa-fé da empresa, a responsabilidade social da empresa, né? Então, a senhora mandou a cesta básica para a casa desse camarada quando ele estava afastado? Então, é o que você falou, vamos pecar pelo excesso. E documentar. Tem que documentar. Não acha que porque você fez, você está cheio de testemunha lá, que na hora do vamos ver, os caras vão lá te defender. Documente. Alguém que ateste o documento, alguém que assine, uma autoridade, um técnico, um médico, um técnico de segurança, um engenheiro, um profissional biologista, um microbiologista, documente a empresa. EPI, treinamento. Eu acho que agora é a hora, porque vai acontecer. Doutor, nós já ultrapassamos aí a nossa hora, mas eu estou com algumas perguntas. Podemos fechar essas perguntas que nós temos aqui pendentes? Pode ser? Mais uns minutos. O senhor Eide, ele coloca uma situação. Muitos empregados moram em condomínios com uma população muito grande, de circulação de pessoas muito grande, sem elevadores, então há um uso de corredores, portas contíguas, né? E aí, como orientar assim, o empregado para se precaver, para se cuidar, para tentar uma prevenção fora do ambiente, no seu ambiente domiciliar? Dá para...
Isso é um outro universo, mais ou menos igual ao ambiente de trabalho, né? As pessoas moram de formas diferentes, de maneiras diferentes, coabitam de maneiras diferentes, né? Então, hoje eu atendi um funcionário de uma empresa que ele ficou sintomático, chegou em casa usando máscara e ele não saiu o teste dele ainda. Ele chegou em casa usando máscara, mandou o filho e a esposa para casa, para uma outra casa de parentes e ficou lá isolado em casa, sozinho. Eu falei, você é um exemplo, você fez tudo certo, né? Eu fiz tudo certo, doutor? Eu falei, você fez tudo certo, né? E vamos esperar sair o seu RT-PCR para ver os próximos passos. Agora, é o que você falou. Primeiro, regras condominiais. Já é uma encrenca. Eu estou tentando abrir a academia do meu prédio aqui faz 6 meses. E não consigo. Mesmo com regras de circulação, não passa. O síndico não aprova, o conselho não aprova, né? Esse é o primeiro ponto. Pelo que eu entendi da pergunta do... Como é o nome dele? Eide. Do Eide. Isso. Ele deve morar num conjunto habitacional que mora muita gente. E a circulação, e já é aglomeração de pessoas, né? Então, não tem outro jeito. Eu costumo brincar o seguinte, o vírus, ele não é uma borboleta, ele não tem asa, né? Precisa de alguma condição ambiental, de algum facilitador, né? Para que haja contaminação. E você tem que saber o que é contactante, né? Precisa ter um tempo de exposição, precisa ter uma proximidade e precisa haver um descuido, tá? Então, se você usar máscara, se você não botar sua mãozinha na máscara, se sua máscara estiver lavada, se você, depois que chegar em casa, tomar todos os cuidados de higiene, pode exagerar, fica à vontade. Exagerar não tem problema. Quer tirar tua roupa, botar num cesto separado, lavar com cândida, não tem problema, né? Agora, a aglomeração, se é um lugar que realmente tem um afluxo de pessoas muito grande, você não consegue sair do seu apartamento sem esbarrar com 20 pessoas na escada, 30 pessoas no corredor, né? Isso é aglomeração. É quase como se você estivesse na rua, num ponto de ônibus, e pior, num ambiente menos arejado, né? Então, abrir todas as janelas do prédio, se tem janelas nos corredores, né? Criar aquelas políticas de movimentação para descer lixo, para receber entregas. O síndico aí tem que ser mobilizado, porque é um microcosmo, né? O condomínio é um microcosmo. Mas você tem que se proteger. Via de regra, são as medidas de proteção. Perfeito. Essa é uma preocupação que o senhor Eide tem. Posso falar uma coisa? Lógico, senhor Eide. Não, felizmente eu não tenho esse problema no prédio onde eu moro. Tá? Não quer dizer que a gente não está sujeito a pegar um Covid-19. Eu estou falando de funcionários que moram no prédio Coab, CDHU. Então eu convivo muito afetado. E toda semana, quando eu chego na empresa, meu vizinho pegou isso, ou do outro prédio vizinho, ou no andar de baixo aconteceu isso e aquilo. Então, como que deve se agir com um pessoal desse? Se toda vez que tiver uma pessoa desse eu for afastar 72 horas ou for mandar para fazer para o médico, ninguém trabalha. Então, eu queria saber como se deve agir. Porque, infelizmente, o problema quando tem, dificilmente alguém esclarece como o senhor está esclarecendo. O próprio governo é uma briga de um contra o outro, são contraditórios. E a gente fica perdido. Até vir o fiscal do trabalho, ou, pior do que o fiscal do trabalho, é falecer um funcionário ou um parente da gente. É esse o problema que eu queria fazer. Muito obrigado pela sua atenção aí. Obrigado. É Fanny, né? Hã? O seu nome? Eide. Eide. Eide, perdão, Eide. O Eide, a gente
em perícia médica, a gente é meio que detetive, né? O médico vira meio que detetive. Então, a gente acredita em tudo que o paciente, que no caso o periciando fala para a gente. A gente acredita. Mas no final da perícia, a gente é obrigado a provar. Então, assim, com o que ambiente a gente vai se preocupar? Com o ambiente da empresa. Por quê? Se você tiver um surto na sua empresa, aí complicou. Aí nós vamos ter que separar a população, aí nós vamos ter que ter cuidado. Então, o seu funcionário chega e fala assim, olha, eu moro na Brasilândia, tem 300 mil casos lá, confirmados, já morreram 500 pessoas e eu quero ficar 14 dias em casa. Porque você viu na televisão? Eu recebo autodeclaração de afastamento quase todo dia. O funcionário escreve uma carta assim, eu fui orientado pelo ministro da Saúde, senhor sei lá quem, e eu tenho que ficar em casa, porque eu espirrei, eu tossi, e olha, RH, estou te mandando essa carta e eu estou em casa. Ele se autodeclara afastado. Então, a gente acredita nesses relatos, sabe que essas condições existem de aglomerações em habitações de baixa renda, a gente sabe dessa realidade. A gente não fecha os olhos para essa realidade. Mas eu tenho que me preocupar e documentar a sua empresa. Apareceu um caso na sua empresa, opa, para tudo. Aí nós vamos tomar todas as providências epidemiológicas, né? É a partir daí que a gente vai agir. Senão fica que nem você falou. O cara fala, ó, eu tô acima do peso, hein? Vou ficar em casa. Né? Tem que ter uma avaliação, um critério médico aí, senão fica difícil, né? Tá bom? Doutor Ricardo, Obrigado. então nós estamos encerrando. Ah, que pena. Eu também acho que a gente ficaria aqui o resto da tarde, né? Mas agradecer o teu aceite ao nosso convite, agradecer todos os presentes que estiveram conosco essa tarde, agradecer a todos na presença dos nossos diretores que estiveram acompanhando o evento conosco, que é o senhor Eide, o Nelson, o Cláudio, o Luiz Antônio, o senhor Aquiles. Espero não ter esquecido de ninguém, acho que estão todos aqui, né? Então, agradecer a presença de vocês. E aí, para fechar, Ricardo, eu sei que para a gente ajustar a agenda é mais complicado, mas o Wesley, que esteve conosco aqui, está conosco, ele fez uma sugestão de nós fazermos reuniões periódicas para falar sobre a saúde e segurança do trabalho da Covid, a SST da Covid, seguindo a tua ideia, né? A tua proposta aí do PCMSO da Covid, PPRA da Covid. O Cianfesp ele tem um grupo de recursos humanos, que é o CRIS, que nós nos reunimos periodicamente, e aí eu vou seguir essa proposta do Wesley e conversar com todos os profissionais de recursos humanos para ver se há disponibilidade e interesse de nós fazermos esses encontros periódicos. Uma vez por mês, ou se vocês acharem interessante no início, a cada 15 dias, vocês vão determinar depois qual a melhor periodicidade e o melhor horário. Mas o Cianfesp vai iniciar esse trabalho sim, até porque o tema é muito complexo, né, doutor? Acho que para cada ponto que você colocou, seria uma outra live, né, uma outra discussão. A portaria é muito recente, as orientações são muito recentes, então nós vamos montar esse grupo para a gente poder estar discutindo esses temas. E eu vou, com a sua permissão, eu vou estar sempre envolvendo a Expert nesses eventos. Se o doutor não puder estar presente, puder indicar alguém para participar conosco, acho que é interessante essa dinâmica também, né? Sim. E no início,
eu agradecer a Liliane sobre o plano de contingência que ela fez. Algumas pessoas pediram o plano de contingência, pediram uma cópia. A Liliane já disponibilizou isso, né, para nós. Então, normalmente, o que o Cianfesp faz? Alguns materiais, ele deixa manuais, modelos, nós deixamos em área restrita do Cianfesp. Como a Liliane é uma colega nossa, ela não é de uma empresa associada, e ela já teve esse cuidado, né, esse carinho conosco de disponibilizar o material dela, eu não acho correto também o Cianfesp trazer esse material e colocar numa área restrita. Então, nós vamos disponibilizar, e quem tiver interesse em receber o material, é só mandar um e-mail para celso@cianfesp.org.br ou cianfesp@cianfesp.org.br. Encaminhou o e-mail para nós enviamos para vocês. Doutor Ricardo, para a gente foi uma satisfação muito grande durante todo o tempo da sua palestra. Nós tivemos mais de 40 pessoas, agora no finalzinho, que nós estamos com um pouco menos, mas tem um público grande, quer dizer que o tema é bastante importante, e aí nós gostaríamos de retomar em momento oportuno com o doutor. Ok? Obrigado a todos, obrigado pela presença, pela participação. E na próxima semana, no dia 2 de julho, nós teremos um evento, um bate-papo com o professor Marins. Ele vem falar um pouquinho sobre essa retomada, né? A retomada da indústria, falar um pouco sobre a economia, mercado. Então, convido a todos que estão presentes para poder estar conosco também na próxima semana. Tudo bem? Obrigado, doutor. Obrigado a todos. Uma ótima tarde para vocês. Obrigado, Celso. Obrigada. Obrigado, até mais. Obrigado. Tchau. Obrigado também a todos.